Bom dia, bom dia! Hoje é 15 de dezembro, sexta-feira, e o tema do nosso devocional de hoje vai ser: quando sabemos quem somos, não desejamos ser ninguém além de nós mesmos. E a leitura que nós iremos estudar hoje vai ser João, a partir do 20, que diz o seguinte: Jesus e o outro discípulo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: O que diz, Senhor, a respeito deste aqui? E então Jesus respondeu: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem a ver com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem a ver com isso? Este é o discípulo que falou dessas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda que há muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, meus queridos, nós, seres humanos, nós temos uma grande inclinação a nos compararmos, a fazer comparação. E hoje as redes sociais, elas colaboram ainda mais para esse tipo de comportamento. Porque nós estamos o tempo todo observando a vida de outras pessoas, sendo expostos ao palco da vida de outras pessoas, e isso inconscientemente nos leva à comparação. Eu tive um período da minha vida que eu deixei as minhas redes sociais desativadas, porque eu acordava e aí as pessoas que eu acompanhava já tinham acordado às 5 da manhã, já tinham ido para academia, já tinham tomado suco detox, já tinha feito o devocional delas, daí elas já tinham feito yoga, meio-dia da vida delas já tinha acontecido. E eu me senti uma completa fracassada, porque eu falava, caramba, eu acabei de acordar e tô aqui custando a conseguir tirar a força para poder sair da cama. E aí eu via meninas da minha idade, nossa, porque aí fulana já conquistou muito mais coisa do que eu, e isso me fazia, eu me sentia inferiorizada, fazia eu sentir que eu não tinha conquistado as coisas que eu já deveria ter conquistado. Por quê? Porque eu sempre estava exposta ao palco da vida de outras pessoas. Eu não via os bastidores, né? Os bastidores não eram me mostrados. E o Instagram, ele nos dá essa falsa sensação da gente achar que a gente está acompanhando os bastidores da vida da pessoa, e não, a gente está acompanhando o palco da vida da pessoa. Os momentos de perrengue, os momentos que as contas chegam, os momentos que a angústia vem, que a desesperança vem. Normalmente as pessoas, elas não expõem isso nas redes sociais, porque é o seu lado, vamos dizer, mais fraco. São as suas fraquezas. As pessoas normalmente elas não mostram isso, né? A gente mostra o que a gente quer mostrar, e normalmente o que a gente quer mostrar são as nossas conquistas, são as nossas qualidades, são as nossas coisas boas. Isso é do ser humano, é egóico do ser humano querer fazer isso. E aí, né, sempre me gerava esse sentimento de comparação. E aí eu mesma, às vezes, queria começar muito um projeto, mas eu pensava, mas já tem gente que já tá fazendo isso, já tem gente que já tá anos-luz na frente de mim falando sobre esse assunto, fazendo sobre isso, ninguém vai me dar ouvidos. Contudo, esse pensamento, ele era muito perigoso, e ele é muito perigoso porque cada um de nós possui sua própria história, sua própria identidade. Deus, ele é tão extraordinário e ele é tão respeitoso conosco que ele nos fez
diferentes, cada um com uma digital, cada um com um dom, cada um com uma vocação. E eu não entendia que, ok, já tem pessoas falando sobre esse assunto, mas não tem ninguém falando da forma como eu falo. Não tem ninguém com um ponto de vista igual é o meu ponto de vista, que já teve as minhas vivências, que já teve as minhas experiências. Então, como consequência, se eu decidisse desenvolver um trabalho ou um projeto em relação a um tema, não teria absolutamente ninguém fazendo aquilo exatamente igual o que eu faço. Porque ninguém percorreu pelos caminhos dos quais eu percorri e viveu as coisas das quais eu vivi. Cada um tem uma história diferente, então, como consequência, tem percepções em relação à vida, em relação a todos os assuntos diferentes. E no versículo que a gente leu no inicinho, o discípulo ele conversa com Jesus e ele pergunta a respeito do apóstolo João. E aí ele começa a se comparar com ele. Entretanto, João, ele nem sequer era o assunto dos dois. E aí prontamente Cristo o repreende. Pois ele estava se comparando ao outro. E isso não deveria ser feito de forma alguma, porque cada um possuía na época um chamado, uma identidade e um propósito único em Deus. Cada um tinha ali a sua função e seu propósito para poder cumprir ali ao lado de Deus. Então, assim, ninguém poderá viver o que eu estou vivendo sem passar pelos processos e vencer as lutas que eu enfrentei, tá? Isso é comigo, isso é com você também. O que você vive hoje é fruto das batalhas que você venceu lá no passado. E o que levaram ao amadurecimento, ao crescimento, e o que levaram a você enxergar as coisas e enxergar a vida com o ponto de vista que você enxerga hoje. Eu tenho aprendido muito, né, ao longo da minha jornada de estreitamento de relacionamento com Deus, que cada um de nós está numa estação própria e numa fase diferente. O relógio da vida do meu é diferente do seu que está ouvindo, que é diferente do meu esposo, que é diferente do meu pai, que é diferente do meu amigo. Nós vivemos em fases e em relógios distintos. Às vezes tem uma pessoa de 40, 50 anos que não teve a oportunidade de viver e de experienciar as coisas que eu já vivi, que tem 30. E às vezes tem um adulto de 21, 22 que já experienciou e já viveu coisas muito mais do que eu de 30 e que uma pessoa de 40 já viveu. E vocês entendem que teremos percepções da vida, do mundo e das coisas diferentes? E como consequência nós iremos abordar isso de forma diferente? Então acaba sendo completamente injusta a comparação, porque como você vai comparar coisas que são completamente distintas e diferentes? Não tem como, é injusto. Então, meus queridos, no dia de hoje não caia na armadilha da comparação. É difícil, mas é preciso vencê-la. E para que isso aconteça, é necessário nós firmarmos a nossa identidade em Jesus e buscá-lo cada vez mais. Pois assim como um discípulo, lá atrás, quando Jesus estava vivo fisicamente aqui na Terra, ele descobriu o seu propósito ao caminhar com Cristo, conosco não será diferente. Nossa verdadeira identidade e propósito só serão vividos em plenitude quando a nossa vida for entregue totalmente a Jesus. Ai, Marina, mas eu não sei nem como que eu começo a fazer isso. Comece estreitando seu relacionamento com Ele. Comece dedicando todos os dias da sua vida um tempinho para poder estudar quem que foi Jesus, aprender o que Ele nos deixou aqui. O que Ele nos deixou aqui? A palavra dEle. O que a gente está fazendo agora nesse momento é estudando a palavra dele e estudando pequenos fragmentos do que ele deixou aqui para nós. E sempre quando a gente conhece muito algo, a gente acaba tendo a tendência, e quando aquilo se torna um hábito, a gente acaba tendo a tendência de começar a ter comportamentos cada vez mais parecidos com aquilo que a gente está estudando e com aquilo que a gente está vivendo. Então, vocês entendem que
Se nós tivermos sempre a atitude de todos os dias das nossas vidas, dedicar um tempinho para conhecer quem que foi Jesus, conhecer a passagem dele aqui, conhecer a história dele, e a gente vai passar a admirar isso e, como consequência, a gente vai se tornar cada dia mais parecido com ele. Porque não sei se com vocês é assim, eu sou assim, isso não é inveja, tá? Quando a gente admira muito algo, a gente começa a se espelhar e começa a se inspirar naquilo que a gente admira. Então, vigie hoje o tipo de informação e o tipo de pessoa das quais você consome o conteúdo. São pessoas que te inspiram a ser uma pessoa melhor? São pessoas que te inspiram a viver uma vida melhor? Ou são pessoas apenas que estão numa realidade completamente distinta da sua, mostra uma realidade completamente maquiada, da qual faz você se sentir mal, para baixo, como eu me sentia lá atrás, fracassado? Então hoje faça essas escolhas e aí vem a autorresponsabilidade. A informação está aí disponível para você consumir. E aí vai da sua autorresponsabilidade. O que eu vou consumir? Vai da sua autorresponsabilidade. Filtrar o que você vai consumir. Eu vou consumir a palavra do Senhor e vou querer me tornar cada dia mais parecido com Ele, nas minhas falas, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes. Ou eu vou ficar consumindo a blogueira X lá, que tem uma vida completamente distinta da minha e que nada me acrescenta. Então, meus queridos, escolha as pessoas das quais você vai acompanhar. Faça esse filtro, sabe? Acompanhe pessoas que te inspiram, que façam você querer se espelhar a ser uma pessoa melhor todos os dias. Amém? Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Obrigado, Pai, pelo nosso pão de cada dia, pela nossa família, por todas as pessoas que nós amamos. Paizinho, no dia de hoje, estreita o nosso relacionamento e me torne imagem e semelhança Tua, Pai, para que os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações sejam cada dia mais parecidos. Paizinho, tire da minha mente, tire do meu coração todo sentimento de comparação, todo sentimento de inferioridade, todo sentimento de fracasso e dai-me sabedoria e entendimento